Estamos aqui no Memorial do Corinthians, aqui para a TV Jornada, cobrindo aqui a manhã de autógrafos aqui de Casagrande e Gilvan Ribeiro, do livro Sócrates e Casagrande, uma história de amor, tá certo? Isso para os fãs da TV Jornada, um grande abraço. Gilvan, poderíamos, né, você está falando aqui no livro que Casagrande e Sócrates, né, que é uma história de amor. Você se considera um romancista, não? Olha, até beira muito romance, né? Porque a história deles foge a qualquer coisa trivial que aconteça no futebol, né? É muito diferente, é muito mais profunda. Eles tiveram influência na política brasileira, nas artes. A história de amizade deles é muito estreita. Também ultrapassa qualquer amizade normal que existe dentro de um time de futebol. Eles tinham uma ligação muito grande mesmo. E contar essa história, as aventuras dos dois juntos, o rompimento que durou anos e a reconciliação no final, eu como um admirador do Sócrates, foi meu grande ídolo na adolescência, ele e o próprio Casagrande, do qual acabei me tornando amigo, foi uma coisa muito bacana mesmo. E ainda como romancista, né, tem um último capítulo do livro que é ficcional, que é uma história, é uma conversa, um diálogo ficcional do espírito do Sócrates com o Casagrande nos dias de hoje. Eles passam a relação a limpo, falam dos seus traumas, falam das suas vitórias, do afastamento que houve entre eles. Eles falam da política, falam até da vida após morte. E então foi um exercício de criatividade, né? Eu conhecendo o Magrão também, tive essa oportunidade de conviver, não tão estreitamente como eu convivo com o Casagrande, mas já fiz várias matérias com Sócrates extensas, já fui muitas vezes à casa dele, já fui eventualmente companheiro de bar dele, então eu sei como é que é o pensamento do Sócrates e tentei colocar isso no livro, né? No diálogo eu assumi essa personalidade do Sócrates. Sim. E foi muito bacana. Tá certo. E é fácil assim, né, que você estava falando aqui, só seu ídolo, né, o Casagrande, como é que é escrever ou descrever um ídolo, né, que depois acabou se tornando amigo, né, que você está falando? Então, exatamente, porque aí a gente começa a descobrir o lado humano do personagem, com seus defeitos, inclusive. E acho que é aí que eu descobri que eu amo mesmo Sócrates. Diferentemente dos outros ídolos que eu tenho no Corinthians. Eu tenho outros, o Palinha, o Basílio, o Zé Maria, são ídolos meus também. Mas é numa outra dimensão, porque quando você mergulha na personalidade dele e descobre a humanidade, os seus defeitos também, ali é um amor, ultrapassa a idolatria. Então eu amo o Sócrates, apesar dos seus defeitos, ou talvez até exatamente pelos seus defeitos, porque até os defeitos dele eram interessantes. Ele era uma figura muito rica, era uma figura muito humana, um maluco, um revolucionário, e eu sempre vou admirar essa figura humana. Entendi. Em que ponto assim, que você pode citar aqui do livro que você acha que você te tocou mais, por exemplo, um fato aí que você relacionou aqui no livro? Olha, eu me emocionei muito ao escrever a aflição do Casagrande quando ele soube que o Sócrates estava na UTI, correndo risco de morte. Inclusive, eu vou até colocar uma observação, o Casagrande estava vindo para cá, ia ter um evento aqui no Memorial da Democracia, se eu não me engano. Estava aqui, ele não veio para cá e foi quando o Sócrates foi internado. Então, aí ele estava aqui perto, ele estava naquela padaria A Poesia, sim, né, aqui em cima, bem próximo, colado aqui no Parque São Jorge. Sim. Estava com a Regininha, que é uma ex-jogadora de vôlei do Corinthians, amiga dos dois da época da democracia corintiana, né, por acaso. Então, quando ele foi avisado pela terapeuta que temia que tivesse um efeito devastador, como de fato teve essa informação. Ele foi desesperado lá, manquitolando, porque ele tinha rompido o tendão de Aquiles, uma cena até que seria engraçada se não fosse trágica. Ele feito uma barata tonta ali, nervoso, querendo conversar com Sócrates, e com Sócrates em coma, e até que ele conseguiu. No primeiro momento ele falou mesmo com Sócrates desacordado, chorou ali no leito, ao lado do leito e tal, e no dia seguinte voltou
e passou a frequentar o hospital até que o Sócrates acordou e aí conversaram com o Sócrates com consciência. É muito emocionante mesmo relatar tudo que passou, aquela noite que não dormiu direito. Eu narro com detalhes essa noite mal dormida, o que ele fez, as músicas que ele ouviu, o que passava na cabeça dele na sacada do apartamento dele, e ele rezando desesperado para que o Sócrates sobrevivesse e ele pudesse ter essa reaproximação, que foi curta, mas que pelo menos aconteceu, porque se não acontecesse, eu tenho certeza que seria assim um peso enorme que ele carregaria até o final da vida. Tá certo. Valeu, obrigado, Gilvan. Eu que agradeço, um abraço para vocês todos. Falou, obrigado. Cittadini, o que você pode dizer em relação à democracia corintiana, Sócrates, Casagrande? Olha, a democracia corintiana, na verdade, foi um movimento único. Único no Corinthians e único no esporte. Eu não conheço nada parecido com isso. Primeiro, pelo momento excepcional que vivia o país. Segundo, pelo nível de politização dos jogadores naquele período. Mas terceiro, porque juntou um fator que ninguém pode esquecer. Era um grande time, jogava um futebol magnífico. Para mim, teve grande impacto o time da democracia. Eu jamais vou esquecer aquele período de tão belo futebol que o clube praticou. E no qual Sócrates, Casagrande, Zenon, Vladimir, nós temos aí, seria injusto lembrar de alguns e não lembrar de outros, mas eu quero dizer que todos aqueles jogadores foi um time que é um marco na história do clube. Entendi. Eu reputo esse time da democracia teve a mesma força do time do campeonato de 54, que eu já peguei quando era garoto, mas já peguei no fim, mas que também foi uma grande esquadra do Corinthians que fez muita história. Para todos nós, é um período inesquecível e de grande contribuição para o Corinthians, infelizmente com uma grande reação. Saiba que hoje em dia as pessoas falam democracia do Corinthians, mas a imprensa majoritariamente esculhambava a gente, atacavam. Aqui dentro do clube havia uma resistência enorme, é preciso dizer isso. Até hoje muitos ainda falam depreciativamente da democracia, mas eu desde aquela época já achava um movimento importante. Para você, corintiano, né? Grande corintiano que eu sei, né? Como é que estaria o Sócrates na sua escala aí, se é possível colocar em termos de ídolo? O Sócrates tem o seguinte: primeiro, é um notável jogador. Seguramente um dos jogadores que fica na ponta no Corinthians. Mas ele não foi só um jogador do Corinthians, ele foi um jogador que jogou na seleção e jogou magnificamente. Quer dizer, isso daí tem um valor agregado, né? Sócrates foi grande, ele é um jogador que, dos parâmetros dos maiores que nós tivemos, que eu vi, o Rivelino, que eu acho um notável jogador, acho não, tenho certeza, foi um notável jogador, e que o Sócrates chega ali junto com o Rivelino. Foi uma geração que deixou saudade. Com certeza, mas você escreveu um livro do Neco, né? Escrevi um livro do Neco, mas eu escrevi um livro do Neco. Por que eu escrevi um livro do Neco? Porque o Neco foi o primeiro grande ídolo do Corinthians, numa época que não tinha televisão, não tinha vídeo, não tinha nada. E ele ficou na memória dos corintianos. Eu cheguei um dia, isso bem antes de ser diretor, viu? Bem antes de ser diretor, eu falei, não, eu vou escrever um livro sobre o Neco. E peguei, fiz um trabalho, acho que o livro foi bom, acho que era merecido, e o Neco merecia também. Então, mas você foi diretor de futebol também, né? Foi. Mas na sua época tinha concentração, né?
Não, tinha concentração, mas isso já era uma outra época, uma situação diferente. Mas eu sempre fui dos que defendia a democracia antes de ser conselheiro, antes de ser diretor, depois de ser vice-presidente de futebol, continuei defendendo porque eu acredito que foi importante. Ela foi importante para o país, importante para o país, mais do que qualquer outra coisa. Entendi. Não é só uma brincadeira. É verdade, não é verdade. A concentração era um dos itens, mas não era só isso. Agora, tudo que o time da democracia fez, ele é importante, mas é preciso reconhecer primeiro, foi um grande time de futebol. De dar saudades do que eles jogavam no futebol. Você acha que hoje o jogador de futebol ele é mais politizado ou menos politizado? Olha, eu acho que o dizer, jogador hoje, ele é mais profissionalizado, não é nem exatamente politizado, porque alguns aí não tem nada na cabeça, viu? Esses que ficam comprando 4, 5 Ferrari, você já vê por aí que está faltando algum parafuso lá. Então, na verdade, não se trata de politização, trata-se claramente de mais profissionalização. Tá certo, então. Tá bom, obrigado, então. Cittadini.